Vamos falar da fase dos 49 aos 56 anos, que é a fase da maior sabedoria. Vamos ver quais são as características que imperam nesta fase. É um equilíbrio muito grande entre o interno e o externo. É quando você passa a perceber o que você pode dar para o mundo e o que o mundo realmente está precisando de você. Então é uma troca do mundo com o seu si mesmo. Então é um perfeito equilíbrio entre tudo aquilo que você já angariou na sua vida e tudo aquilo que o mundo te propiciou. Esta consciência, esta sabedoria, elas se tornam extremamente forte e consistente numa pessoa que está entre os seus 49 e 56. E daí não importa mais o que eu vou realizar, mas importa o que o mundo demanda de mim. Será que o que eu tenho para fazer é útil? O que estão precisando? Então, é mais do que uma fase de doação, é aquela especulação entre qual é a necessidade do outro. E daí eu começo a trabalhar em cima dessa necessidade do outro, não mais querendo que o mundo me dê, mas eu querendo dar ao mundo. Então, é este movimento desta sabedoria onde é dando que se recebe. Então, quanto mais você dá ao mundo, mais o mundo vai te dar. Mais vitalidade também você vai receber. Então, é aquele chefe extremamente bondoso, compreensivo, que não passa a ser, não é tão crítico, não cobra tanto, mas coloca o coração à frente. Aquela mãe que é aquela conselheira, E quando você consegue perceber e sentir que os seus filhos não são mais só os filhos de sangue, mas os filhos da humanidade. Então você extrapola as relações mais próximas e tem uma visão mais ampla do mundo. A religiosidade, que é a nossa religação com o Criador, ela cria um outro valor, uma outra amplitude. Então é uma conexão sua com o divino e de toda a humanidade com este divino. Então é um momento de total equilíbrio entre o micro que somos nós e o macro. Então essa força interna e externa, o que eu tenho e o que o mundo precisa e como é que eu faço esta troca. É uma fase belíssima de ser vivida, não é mesmo? Agora, se não vivemos isso, se não utilizamos deste impulso de crescimento, de consciência para fazer esse tipo de coisas, quais são os desafios? Quais seriam os problemas, os nossos riscos? O homem ou uma mulher, ele pode então neste momento começar a querer trabalhar muito. Então trabalha desesperadamente, como se tivesse que correr atrás de muitas coisas ainda. E como se ele ainda tivesse os seus 30 anos, realizando, fazendo, acontecendo. E com isso vai gerar doenças. Óbvio que vai gerar doenças, porque não é respeitado um ritmo, porque está fazendo demais, então tudo isso, o que o mundo precisa, então ele começa a querer trabalhar demais numa demanda não só para se doar, mas ainda para se autorrealizar e se autoafirmar. Ou também a pessoa pode achar que, olha, eu nunca tive tempo para mim, não fiz nada para mim. E daí ela entra numa certa tirania. Então, como eu nunca fiz nada para mim, agora o mundo, as pessoas têm que fazer por mim. Então, elas começam a solicitar mais os familiares, a querer atenção, a mesmo fazer chantagens emocionais em cima, olha, sempre que eu te dei, agora então você tem que me dar. Então, elas podem ficar nessa paralisação. Este é um grande risco. Ao invés de o que o mundo precisa de mim, eu acho que não fiz nada, ou então que eu tenho que continuar fazendo muito, mesmo extrapolando o meu limite físico para ainda receber algo do mundo. É um momento de total abstenção de si, no sentido de que eu absorver do mundo para mim, mas me doar para este mundo de uma forma totalmente diferente. E como é que a velhice, o sentimento, o medo de envelhecer nesta fase, ela fica maior ainda, porque realmente as doenças podem aparecer, ou se não aparecer a doença, mesmo essa prontidão em querer fazer muitas coisas, o físico pode não acompanhar.
E ao invés de você trazer esta sabedoria do infinito e de que estamos sempre nos reinventando e sempre reiniciando, a pessoa pode se fechar nela mesma e numa lamúria. E nesta lamúria, ela entra num processo depressivo. E entrando num processo depressivo, ela mina sua potência de vida. Então, o medo de envelhecer vem de achar que não há mais nada para ser feito. É como se uma pessoa, beirando os seus 56 anos, a vida já acabou, tudo que fiz, já fiz, os filhos já estão criados, provavelmente você já até tenha netos. E então, o que eu vou fazer agora? Né? Então, traga a minha grande dica, né? Saiba que existe uma sabedoria, né? Que os antigos sempre respeitaram a sabedoria dos idosos. Mas essa sabedoria, ela só é valiosa e só é respeitada quando você usa essa sabedoria primeiro consigo. E saber que tudo o que já aconteceu e tudo o que foi feito até agora, que é o momento de reavaliar e de integrar dentro de si e ver o sentido e o significado da sua existência, não mais para si, mas para o outro. E não mais criando dependências, mas criando uma doação e uma realização através da realização do outro. Aqui não se pede mais, se dá. E a sua vida é a sua filosofia.